Estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Marcelo Tomazoni, que ele é o presidente do Conselho Municipal de Esportes aqui da cidade. Já comentou sobre isso também, né, Valdomiro? Sim. Sobre até a instalação de uma CPI na Câmara Municipal de Brusque, até para investigar, para apurar situações envolvendo a questão do repasse de bolsas para atletas e treinadores aqui na cidade. E também a própria Procuradoria do município também abriu um procedimento para investigar essa situação, e a gente vai trocar uma ideia com o Marcelo para falar sobre isso. Tudo bem, Marcelo? Bom dia. Bom dia. Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, e sempre legal estar falando aí sobre o esporte aqui de Brusque, e estar representando o conselho, e não só o conselho, mas como o esporte em geral, amador, profissional e assim por diante. O que a gente pode dizer, Marcelo? Qual é das informações que tem coletado os dados sobre esse procedimento que a Procuradoria está fazendo, sobre esses problemas na questão do Bolsa Atleta aqui na cidade? Isso já vem decorrendo desde 2020, né? Que o Conselho vem procurando informações sobre as várias reclamações que estão de atletas e de técnicos, um porque recebe menos do que o outro porque não está recebendo, e assim por diante. Então foi instaurado aí vários pedidos de informações, inclusive inicialmente pela Câmara de Vereadores, né? Através de 3 ou 4 vereadores que iniciaram esse pedido de informações por causa desse número excessivo de reclamações, né? Então, o Conselho também começou uma investigação em 2021 através desses pedidos, através de pedidos de informações para a Fundação Municipal de Esportes, e desde então tem acompanhado bem de perto essa investigação, que, segundo informações até da Câmara de Vereadores, já está no Ministério Público, né? E hoje, por essas reclamações ficaram um pouco mais acaloradas pelas redes sociais, veio a se pedir mais informações de como estava sendo classificado essas bolsas e assim por diante, e o Conselho está fazendo a sua parte de fazer esses questionamentos junto à Fundação Municipal de Esportes, o novo diretor de esportes, o Palmito, né? Tem nos recebido de braços abertos, porque também isso tudo é novo para eles, né? Todos os diretores são novos, praticamente todos, a diretoria da fundação é nova. Entrou agora início de fevereiro, então pegou todo esse processo de edital e documentação, já estava tudo pronto, e a gente está tentando também auxiliá-los, mas algumas questões ainda estão para ser esclarecidas essa semana, até por a reunião que a gente vai fazer, para saber como que critério que eles usaram para classificação das bolsas técnico e de atletas, né? Vamos tentar exemplificar. Quais foram essas inconstâncias e quais foram, por exemplo, alguns problemas que foram encontrados aí que despertaram essa investigação toda? Bem, em 2021 foram levantadas algumas informações de que alguns atletas não tinham seus currículos conforme o edital, mas infelizmente em 2020 o edital foi mudado, e os critérios foram deixados por conta da comissão julgadora. E em 2019 tinha uma pontuação para cada currículo. Então, se o atleta ou técnico tivesse uma graduação, tivesse uma pós-graduação, ou tivesse um título mundial ou estadual, ele teria uma pontuação. E a partir de 2020 esses critérios foram retirados do edital, deixando o edital um pouco mais aberto às escolhas da própria comissão.
E esse ano várias pessoas me entraram em contato que eles tinham um currículo, mas um currículo melhor do que outros que foram escolhidos e não entraram na listagem. Isso para 22. Agora para esse 23. ano. Essa lista foi divulgada ali. Isso, né? E a gente, o que foi constatado 2021, 2022 é que realmente isso aconteceu, né? A própria Câmara de Vereadores, junto com as comissões que internamente, que eles têm interno, também constataram que algumas irregularidades nessa questão, mas o edital, como eu disse, ficou muito abrangente e sem critérios. E todos tinham em mente que o critério utilizado seria aquele que teria um melhor currículo, ou quanto mais títulos você tiver, você teria uma chance melhor de conquistar uma bolsa. E não aconteceu isso nos últimos 2 anos, e devido a informações agora, reclamações, que nessa classificação também não houve essa... A Fundação de Esportes, ela divulgou tem um tempinho a relação completa, né, de quem teve bolsa concedida, inclusive com os valores. Tal ganhou tanto, tal ganhou tanto. Mas mesmo assim, essa relação é pública, ela foi publicada no site da prefeitura. Tem gente, inclusive, que representa as de competições nacionais e estaduais, que ficou de fora. É que a pessoa que, por exemplo, disputou o JASC o ano passado, 2022, e ele foi medalhista. Então, ele teria uma prioridade na bolsa, atleta, por exemplo. E teve pessoas que receberam, que ganharam uma medalha, foram pódio no JASC e não estão na listagem. E outros atletas que não participaram do JASC ou não foram medalhista, e eles estão na listagem, e outros que têm um resultado melhor do que ele, um currículo melhor que essa pessoa, não estão listadas. Você diria que há alguma espécie de priorização para determinada modalidade nessa modalidade X, Y? Bem, seria injusto eu estar aqui falando que prioridades, porque cada gestor ele tem um direcionamento no esporte. Ele se identifica ou ele analisa que o esporte naquela modalidade ele está em ascensão e que o município pode entrar num cenário através daquele esporte. Então ele dedica um pouco mais de verbas para aquele esporte. Então seria injusto eu dizer aqui que tem ele tem um direcionamento para um esporte ou não, assim, devido a valores de bolsa, né? Mas que a falta de critério realmente é o ponto principal dessa análise, por essas questões. Eu não tenho pontuação se a pessoa, como aconteceu com essa diretoria, que eles entraram se eu não me engano, dia 3 de fevereiro, e receberam a documentação dia 3, tiveram que analisar em 2 ou 3 dias, e eu tenho certeza que 90% dos atletas não conheciam. Então, através de papel, de documento, que eles vieram conhecer. Então, foram 212 bolsas oferecidas. Então, em 2 ou 3 dias, para conhecer 212 atletas e técnicos é praticamente impossível. Então, o critério era de pegar o pessoal que recebeu o ano passado e verificar uns novos para que está, por exemplo, distribuindo mais bolsas, né, pelo mesmo valor. Primeiro, bom dia, Marcelo. Há uma fiscalização em relação a
a quem são os agraciados com bolsa, tanto atleta quanto técnico, até para ter conhecimento de algumas coisas que de repente, como está acontecendo agora, principalmente nessa questão de pedidos de informações dos vereadores, essa possível abertura de uma CPI relacionada a isso, até para que a própria fundação possa se defender à altura, né? Existe uma fiscalização nessas bolsas? Então, como em 2020 foi retirado os critérios do edital, ele ficou muito vago. E a fiscalização, por isso que está demorando tanto para nós termos um resultado, porque nós temos que linkar os agraciados com a bolsa, se tem alguma irregularidade legal, né? Não no edital, porque o edital disse que a classificação será feita mediante a escolha da comissão. Então, a comissão, ela, queira ou não queira, vai colocar quem eles acham que realmente é ideal para aquela vaga, não que realmente tem resultados, né? Que seria o ideal. E esse pedido de informações por isso. Eu creio que, como ficou sem critérios, eles precisam de informações dos currículos. Nós também, como conselho, pedimos isso. Desde 2021 a gente está fiscalizando isso, né? Tá investigando para que nós tenhamos respostas. E é moroso por isso, porque como não tem critério no edital, nós temos que nos direcionarmos à lei do esporte ou à lei municipal, para que a gente consiga determinar essas irregularidades, né? Mas alguém que de repente tenha esse sentido deixado de fora e que, segundo o entendimento, e você diz, cada um tem a sua prioridade vinda em primeiro lugar, mas aí tem um julgamento, tem uma análise para ver se realmente o que diz a lei é aquilo. Ninguém tentou inviabilizar ou indeferir esse edital? Alguém tentou via justiça fazer isso? Teve resultado, não teve resultado, enfim? Então, no ano passado, eu como sou, todos os anos eu vinha recebendo como técnico, né? E o ano passado eu não entrei com um pedido, porque quando você verifica algo que não está de acordo, você não quer compactuar, e eu fui nesse sentido. Eu via que tinha muitas, eu particularmente, Marcelo aqui, não estou falando como conselho, mas falando como técnico hoje, atleta e técnico, não queria compactuar com algo que eu acreditava estar sendo feito irregularidades. Então era muito fácil eu receber e apontar o dedo, né? Exato. Então eu decidi ficar de fora por não compactuar com o que estava acontecendo. E nessa ocasião eu entrei com impugnação do edital, mas infelizmente o diretor fez a defesa dele e tocou o edital para frente, e em 2 dias já foi publicado, já foi recebidas as documentações e liberado. Mas quem indeferiu esse teu pedido? Eu levei o pedido para a procuradoria, né, sobre alguns itens do edital, mas o diretor defendeu, né, e o procurador acabou deferindo o pedido dele e liberando o edital. O conselho está sendo chamado para uma reunião extraordinária amanhã para justamente não sei se responder perguntas é a palavra certa, mas enfim, para dar informações para a procuradoria nessa investigação, podemos dizer assim, mais ou menos isso? Sim, a procuradoria nos enviou ao conselho para que nós informássemos as atas de reuniões, né, sobre o que
o conselho, a direção do conselho sobre as bolsas, sobre o que estava sendo discutido sobre o conselho, porque eles receberam um pedido de informação de uma categoria, né, do esporte, e eles uma modalidade, desculpe. E o conselho agora, nessa reunião extraordinária, vai juntar toda essa documentação, vai ter mais informações de que critérios que foram utilizados para esse ano, né? E enviar para a procuradoria para que eles possam daí em diante tomar as decisões legais. Qual a importância, Marcelo, em relação à fundação, aos integrantes da fundação e o conselho em relação à paridade? Por exemplo, nessa situação toda em que você, como técnico e atleta, e eu até te parabenizo, porque é muito fácil, eu vou tentar indeferir, vou pedir algo que está errado, mas eu estou recebendo. Mas tu tá recebendo, como é que você... Então você tá contra os outros, mas tá favorável a ti. Então acho que mais do que justa o teu não pedido de participação com a bolsa. Mas o que o conselho, enquanto conselho, poderia fazer? Qual é a autonomia que o conselho tem em relação a esse tipo de atitude? Bem, o conselho, ele não tem autonomia ou autoridade de julgamento, né? Ele tem autonomia para investigar e dar informações e auxiliar também a fundação, né? Que é o ponto principal do conselho, que seria auxiliar. No entanto, nos últimos 2 anos, o conselho ficou um pouco de fora, assim, das relações com a fundação, né? Porque seria de grande valia quando a fundação se chamasse o conselho para que fosse elaborado esse edital, porque no conselho são 14 conselheiros, então nós estamos falando de 14 pessoas ligadas diretamente ao esporte. Governamental e não governamental? São a metade governamental e metade não governamental. E um desses fatores é que os não governamentais, na grande maioria, seria de grande valia para auxiliar nessa elaboração desse edital, né? Além de ter esportistas, técnicos, vários profissionais de várias áreas, né, que estão envolvidos no esporte hoje em Brusque, que poderiam auxiliar para que não tivessem esse tipo de vamos dizer assim, como é que eu posso te falar? Para que o edital caminhasse melhor, tivesse um perfil técnico melhor. Isso, para ser que fosse entendido de uma maneira geral, não só pelo esporte, porque da comunidade em geral. Porque se tu deixa bem claro lá no edital que 1 mais 1 é 2, então o teu critério, tu toma um critério. Seja a favor de um ou contra o outro, mas tu tem um critério. Sim. Agora, vamos dizer assim, se tu deixou o entendimento das pessoas que vão estar lá no momento, hoje, por exemplo, hoje já mudou o que era ontem. O diretor que era 2022 até janeiro de 2022, 2023 já não é mais, então é outro entendimento. Então eles podem ter, eles vão argumentar que eles usaram esse critério, que foi de análise que eles tinham em mãos, documentação. Então o conselho, ele não pode julgar se isso está certo ou errado, mas ele pode levantar as informações para que isso se esclareça, né? E também auxiliar a fundação, os diretores e a fundação em geral, para que não deixem essas informações sem respostas ou bem, às vezes, obscuras. Só para o Damota pede para fazer um intervalo, é isso? Para encerrar. Não, só até para encerrar. Posso?
Não sei se tu tem alguma coisa que de repente... É que você tem um conhecimento mais profundo em relação a isso, até porque você participa. O cargo máximo da fundação é diretor? Diretor-geral. O diretor faz parte do conselho? Faz parte do conselho. Nato. Então, é cargo nato. Então, e os demais conselheiros por parte governamental são todos ligados à área também? Não. Tem da assistência social, tem do conselho do idoso, tem da cultura. Mas não são ligados diretamente ao esporte. Da educação. Não são ligados diretamente. São do esporte, o resto tem da procuradoria, da educação, tem da assistência social também. E nesse momento em que vocês que fazem parte realmente do esporte foram deixados de lado para dar a opinião de vocês relacionado a esse edital, a maneira com que foi elaborado o edital. Sim. Em 2 anos a gente tentou, né, fazer parte da elaboração do edital, né, desses critérios, primordialmente dos critérios, né, dos critérios que seriam tomados para que a gente tivesse um edital um pouco mais claro, né. Infelizmente, nesse momento, felizmente, a gente está sendo chamado pelos diretores da fundação para que a gente esclareça isso e até para que essas informações apareçam, né? Para que a gente esclareça para a sociedade o mais breve possível. Muito bem. Só para explicar mais uma coisa, a própria Câmara também deve tocar não vou dizer uma investigação paralela, né? O próprio presidente, o vereador André Vec, esteve aqui na rádio e disse que vai ser também tocado esse trabalho, né? Pelo menos pretende, dentro da Câmara Municipal também para apurar, enfim, colher depoimentos também para tentar apurar isso. É importante também, né, Marcelo? Eu tenho conversado com alguns vereadores sobre isso e muito importante, até que eu gostaria até que a imprensa realmente ficasse atenta, porque vamos dizer assim, são 2 partes muito importantes. O que foi feito até 31 de janeiro de 2023, que foi uma diretoria, e após isso, então é muito fácil hoje nós pegarmos e julgarmos a nova diretoria com um mês, nem um mês aí de atuação e deixando de lado às vezes 2 anos que se passaram, né? Então nós temos que ter muito cuidado em apontar dedos e direcionar para que sejamos justos. Eu creio que ser justos é a melhor maneira hoje de resolvermos isso tudo que está acontecendo. Só registrar, Rodrigo, o professor Gerson pede para mandar um abraço para o mestre Marcelo, é o meu professor de jiu-jitsu, professor Gerson. Feito o registro. Obrigado, Gerson. Longe agora, Gonçalo, saltei longe. Então tá certo. Marcelo, obrigado. Obrigado. Eu gostaria de dar uma informação até. Hoje eu sou até coordenador de um projeto social que em 2022 fechamos com 320 crianças e adolescentes com aulas, né, de jiu-jitsu, inglês, judô, tudo gratuitas, e nós passamos 2 anos aí atrás que entramos no pedágio, que nós temos utilidade pública municipal, estadual, somos do Conselho Municipal de Assistência Social e assim por diante. Nós somos desconhecidos aqui em Brusque, infelizmente, nos pedágios. Muita gente, quando abordamos alguns automóveis, e as pessoas falam o que é o Instituto Arte Mais Suave? Até tu tentar explicar, o semáforo abriu. O sinal já abriu e as pessoas às vezes não contribuem porque não conhecem. Então eu venho fazer um pedido assim de coração de que a gente possa mostrar um pouquinho mais do Instituto para que as pessoas chegarem agora no dia 8 de abril, que vai ser o nosso dia de pedágio, porque a maior renda que a gente tem anual é o pedágio e uma das poucas rendas que a gente tem, né, receitas.
Então, para que façamos um pedido aí para a população de Brusque, sei que a audiência de vocês aqui atinge além de Brusque, né? Mas para que as pessoas que foram abordadas no dia 8 de abril conheçam um pouco mais o Instituto Arte Mais Suave, pode entrar nas redes sociais, Instituto.Arte Mais Suave, para conhecer um pouquinho mais do que a gente trabalha lá, e a gente faz esse trabalho social vai fazer 9 anos agora, e é pouco conhecido ainda, porque a gente tem poucas pessoas envolvidas, né? Voluntários e servidores. Então a gente precisa que a imprensa divulgue um pouquinho mais do trabalho, para que a gente seja reconhecido aí na hora que forem abordados. Mas primeiramente queria muito agradecer o convite. Já agradeci na nossa reunião o Rodrigo e toda a equipe por tá dando oportunidade ao esporte, não dizendo que o futebol não é importante, é importante para a cidade, mas que todos os outros esportes também pedem o seu espaço, né? Para que tem muitos atletas despontando aqui em Brusque, e nós precisamos ser reconhecidos para que essas questões de bolsa, isso não venha a interferir na vida de cada atleta, de cada técnico, de cada projeto aí que está acontecendo em Brusque.